Dentro da casa, o ambiente era opressivo, permeado por um silêncio carregado de animosidade. Minha madrasta nunca escondeu seu desprezo por mim, alimentado pelo fato de nunca tê-la chamado de mãe. Nossas interações eram geladas e distantes, com uma tensão constante pairando entre nós. Em uma noite, após uma discussão acalorada que parecia ter rompido os últimos laços de tolerância, ela adentrou sorrateiramente em meu quarto. Sua presença passou despercebida até o amanhecer, quando a fraca luz revelou o vazio onde minhas joias, um legado precioso deixado por minha mãe em seu testamento, deveriam estar. O choque inicial foi substituído por uma ira inflamada quando percebi o que havia ocorrido. Minha madrasta havia ultrapassado um limite irrecuperável. No dia seguinte, com as mãos trêmulas de indignação, fiz uma ligação que mudaria tudo. Na mesma tarde, testemunhei uma cena indescritível. Era ela, suplicando por perdão. As lágrimas dela, uma mistura de remorso e desespero, feriram-me mais profundamente do que qualquer palavra de ódio que ela já tenha proferido. A ironia amarga do destino se apresentou diante de mim quando me vi em uma posição de poder, ainda que temporária, sobre aquele que tanto me menosprezava. Bem-vindos ao canal Vinganças Contadas. Se estão a gostar desta história, subscrevam o canal e deixem um like no vídeo para conhecer as próximas histórias. Olá, sou a Giovana, tenho 20 anos. Cresci num ambiente amoroso, especialmente ligada à minha mãe. No entanto, quando eu tinha 12 anos, ela foi diagnosticada com câncer. Aos 14, ela nos deixou. Ela deixou suas roupas, joias e um fundo para a faculdade, mas nada disso se comparava à sua presença. Fiquei devastada. Meu pai, Luciano, nunca foi muito presente após a morte dela. A relação com meu pai mudou drasticamente. Mal nos falávamos. Ele me deixava fazer minhas próprias coisas sem questionar. Perdi minha mãe, mas a ausência de meu pai doeu ainda mais. Parecia que tinha perdido ambos ao mesmo tempo. Cerca de 1 ano e meio após a morte de minha mãe, meu pai me disse que estava saindo com alguém. Era cedo demais para mim, mas ele estava feliz, então o apoiei. Conheci Lucrécia, sua namorada na época. Eles se casaram 6 meses depois. Lucrécia era legal, mas eu sabia que ninguém poderia substituir minha mãe. Deixei claro para meu pai que ela nunca seria minha mãe. Ele concordou, mas me pediu para tratá-la com respeito, afinal, ela era sua esposa. Eu aceitei, esperando que ele tivesse falado com ela sobre meus sentimentos. Infelizmente, ela impôs suas ideias e valores sobre mim desde o início. Eu resisti, mas ela sempre recorria ao meu pai, que só queria paz. Recordo-me de uma das muitas coisas que ela tentou me fazer foi parar de ler minha série de livros favorita, porque achava infantil demais. Giovana, peço gentilmente que seja a última vez que você ler essa série. Mas, por que, Lucrécia? Não há absolutamente nada de errado com isso. Você tem 17 anos, pelo amor de Deus. Todos vão achar estranho um jovem de 17 anos lendo alguns livros sobre fadas. Quem se importa com o que os outros pensam? Estou feliz com isso, não vou parar só porque você está envergonhada. Isso não é jeito de falar com sua mãe, Giovana. Mais uma vez, vou te lembrar que você não é minha mãe, Lucrécia. Oh, sério, então o que sou eu? Uma estranha morando em sua casa? Neste momento, é melhor que eu te veja assim. Como você ousa falar assim? Eu só respeito você como a esposa do meu pai, aceite ou deixe isso. Você nem pode pensar que eu iria algum dia substituir minha mãe. Você vai me chamar de mãe, e eu vou garantir isso. Mas antes disso, estou confiscando seus livros. Você não pode fazer isso. Vou precisar contar ao meu pai sobre isso? Vamos ver quem ele vai ouvir, a esposa ou a filha. Com isso, ela tirou todos os meus livros e foi embora com um sorriso malicioso no rosto. Tentei falar com meu pai sobre isso, mas ele me disse que estava muito cansado do trabalho para lidar com Lucrécia e minhas coisas. Ele pediu que eu resolvesse isso com ela. Lembro-me de me sentir tão chateada e irritada com ele. Às vezes, acho que foi nesse momento que percebi o quanto ele não me priorizou.
Ele e sua vida perfeita, casa perfeita, esposa perfeita. Tudo estava definido para ele. O resto, mesmo quando me incluía, nunca foi uma prioridade para ele. Nunca tentou estar do meu lado em nada. Discutir com Lucrécia sobre qualquer coisa era inútil, então decidi simplesmente ficar quieta. Percebi que rebelar-se constantemente e dizer algo que não me ajudasse de alguma forma não valia a pena. Decidi que me mudaria assim que completasse 18 anos, pois seria a melhor opção para mim. Meu pai não ficaria incomodado com isso, e quanto a Lucrécia, quem se importava com o que ela pensava? Durante o próximo ano, fiquei em silêncio na maioria das vezes, evitando envolver Lucrécia sempre que ela tentava iniciar uma briga. Ela até tentou me forçar a ligar para a mãe dela, convidando os amigos para mostrar seu estilo de vida luxuoso e sua família perfeita. Recusei ligar para a mãe dela, o que resultou em discussões constantes. Mas eu não me importava, e meu pai também não se importou o suficiente para me perguntar. Talvez ele estivesse apenas respeitando o único limite que eu tinha pedido para ele respeitar. De qualquer forma, meu não envolvimento com Lucrécia só a deixava mais irritada comigo. Podia jurar que sentia o ódio emanando dela em ondas. Quando completei 18 anos, mudei-me. Minha mãe deixou uma quantia considerável de dinheiro que me permitiria viver confortavelmente durante a faculdade. Ingressei em uma faculdade que ficava a 2 estados de distância e consegui uma bolsa de estudos também. Depois que me mudei, nunca olhei para trás. Embora tenha saído de repente, meu pai e Lucrécia foram pegos de surpresa. Após chegar à minha nova casa, Lucrécia me ligou furiosa. Como ousa se mudar assim? Ela disse. Bem, eu tenho 18 anos, então você não pode me dizer o que fazer. E não finja estar chateada. Lucrécia, você sempre me disse para me comportar como as outras crianças da minha idade. Bem, aqui estou eu, fazendo exatamente isso ao me mudar. Você deveria estar grata por eu ter ido embora sem você precisar dizer nada. Não tente se achar inteligente. Seu pai está todo triste e preocupado agora. E é tudo por sua culpa. Se papai está tão triste e preocupado, ele mesmo pode me ligar. Não vejo por que você tem que ligar, porque você não é minha mãe. Tenho o direito de saber por que minha filha se mudou tão repentinamente, sem sequer uma palavra. Em primeiro lugar, você não é minha mãe e eu não sou sua filha. Você precisa aceitar isso, Lucrécia. Em segundo lugar, me mudo por sua causa. Você não me escuta e continua tentando controlar tudo o que faço. Não quero ter nada a ver com você. Realmente acha que estou tentando controlar você? Acho que não. Agora você está tentando controlar minhas decisões. Não estou, só estou tentando fazer o que é melhor para você. Bem, o que é melhor para mim é me mudar. Então adeus, Lucrécia. Foi ótimo estar fora do alcance de Lucrécia. Finalmente, seria capaz de usar o que quisesse e comer o que quisesse sem ouvir ninguém gritando no meu ouvido sobre como isso não era bom. Estava livre para ir onde quisesse sem precisar pedir permissão com dias de antecedência. Estava livre, e cara, usei minha liberdade. Saí e fiz todas as coisas das quais fui impedida, e estou falando sobre coisas muito simples, como jogar boliche. Sim, boliche. Não fui autorizada a ir porque era provocativo demais. Tenha em mente que só fui jogar boliche com minhas amigas e meu pai. Nem quero saber o que ela estava insinuando. Mal mantive contato com Lucrécia ou papai, porque não via sentido em fazer isso. Se realmente se importassem comigo, teriam me procurado antes. 2 anos se passaram na faculdade. Eu era uma excelente aluna e tinha feito um nome para mim no campus. Naquela época, só falava com papai todos os dias. Um mês depois, ele me contaria sobre como Lucrécia quase tinha me esquecido, mas sempre que ele me mencionava, ela ficava toda azeda e mudava o assunto. Nesse tópico, pouca coisa mudou ao longo do tempo. Papai começou a iniciar as ligações também. Acho que só precisávamos de alguma distância para nos aproximarmos ou... Lucrécia estava genuinamente deixando-o louco com suas brincadeiras, e ele precisava de outra pessoa para conversar. Então,
Não foi surpreendente quando papai me ligou um dia do nada. Oi, querida, como vai tudo? Tudo está indo muito bem. Tenho minhas provas intermediárias chegando em breve, então estou me preparando como uma louca. Isso, minha garota. E você, está tudo bem? Ah, sim, está tudo bem. Lucrécia está bem, embora ela esteja de mau humor esta semana. O que aconteceu desta vez? Seu tio Henrique ligou. Oh meu Deus, eu não tenho notícias dele há anos. Fiquei muito surpreso também. Conversamos um pouco, e ele me disse que estava comemorando seu 50º aniversário no próximo mês e queria que estivéssemos lá. É claro que estarei lá. Sinto falta do tio Henrique. Seria bom conversar com ele. Eu sabia que você gostaria de ir, então imaginei que você poderia ficar conosco. Ou, eu não sei sobre isso. Giovanna, por favor, sinto sua falta e só quero passar algum tempo adequado com você. Sinto sua falta também, pai, mas quando estive lá, você nunca me defendeu. Não quero que isso aconteça novamente. Eu prometo que estarei lá desta vez. Da última vez, eu simplesmente não estava em um bom espaço mental. Acho que a terapia tem me ajudado muito. Você tem ido para a terapia? Sim, porque percebi que estava sendo um péssimo pai e queria que isso mudasse. Tudo bem, eu ficarei com você, mas se Lucrécia fizer alguma coisa comigo, não hesitarei em retaliar. Eu te apoiarei o tempo todo. Não se preocupe. Foi bom saber que meu pai me protegeria. Obviamente, eu não fui estúpida o suficiente para acreditar plenamente, mas pensei que havia alguma esperança, considerando que ele parecia diferente. Essa foi a primeira vez que ele me disse que estaria do meu lado, comparado ao passado, quando ele costumava me mandar descobrir as coisas por mim mesma. Eu estava realmente animada para voltar para casa. Claro, não estava feliz por ter que estar por perto de Lucrécia, mas estava ansiosa para reencontrar o tio Henrique. Tio Henrique é o irmão mais velho da minha mãe. Ele foi quem a criou depois que seus pais morreram, e sempre teve um lugar especial em seu coração. Quando nasci, ele me mimou com muito amor e presentes. Mas acabou ficando ocupado ingressando na academia de polícia e começando uma família, sem mencionar que a morte da mãe teve um grande impacto sobre ele. Ele perdeu o contato com todos por um longo tempo. A única maneira de sabermos que ele estava vivo era porque sua esposa nos mantinha atualizados. Então, quando meu pai se casou Lucrécia, ela exigiu que cortássemos os laços com todos do lado da minha mãe. Naquela época, mal estávamos falando com nenhum deles, então não foi difícil fazer isso. Sabia que Lucrécia definitivamente não ficaria feliz com a presença do papai em contato com o lado materno da família, e ela provavelmente ficaria ainda mais infeliz por estarmos visitando-os. Mas não me importava. Estava feliz que meu pai finalmente cresceu o suficiente para ir contra o que Lucrécia queria. Terminei meu meio do semestre e voltei para casa. Fiz questão de levar um dos vestidos da minha mãe e suas joias, porque senti que seria apropriado usá-los no aniversário do meu tio. Seria como se ela estivesse lá conosco. Papai me pegou no aeroporto e disse que Lucrécia estava fora durante o dia, então tivemos um dia para nós mesmos. Estava realmente muito feliz com o que papai e eu passamos o dia à noite e fizemos. A caminho da casa do tio Henrique, todos nós derramamos algumas lágrimas por causa de quanto tempo havia se passado desde que nos vimos. Felizmente, Lucrécia não estava lá. Aposto que ela não gostou de ser lembrada de que meu pai havia amado alguém antes dela. No jantar de celebração, foi uma explosão. Aprendi muito sobre minha mãe e sua família nesse momento. Descobri que o tio Henrique foi promovido a sargento de sua delegacia, do qual fiquei muito orgulhoso. Contei a ele sobre minha vida universitária, e tivemos boas risadas. Quando o papai e eu voltamos, já passava da meia-noite, e Lucrécia estava nos esperando. Por que vocês estavam fora por tanto tempo? Ela perguntou, parecendo muito infeliz. Relaxe, Lucrécia. Estávamos com a família que não nos vimos há anos. Eu te disse que chegaríamos atrasados. Então, eles são sua família agora. O que aconteceu com a nossa família? Então,
acho que sou capaz de ter mais do que uma família. Não entendo por que você está sendo tão má comigo agora, mas tenho certeza que tudo tem a ver com isso, Giovanna. Olá para você também, Lucrécia. Não seja sarcástica com sua mãe. Você tem que me escutar. Quantas vezes eu vou precisar de dizer que você não é minha mãe? É inacreditável o quão insistente você é. Giovanna, eu não me importo para qual casa você vai e quem você considere sua família, mas no final do dia, eu sou sua mãe e você tem que me escutar. Absolutamente não. Se você realmente fosse minha mãe, teria me checado enquanto eu estava na faculdade. Me desculpe, mas eu tinha outras coisas acontecendo na minha vida. É mais uma razão para você nunca poder ser minha mãe. Eu disse ao seu pai para te tirar da faculdade porque veja como você foi desrespeitosa. Consegui que nem você nem o pai fossem capazes de mexer comigo. Minha mãe pagou pela minha faculdade. Vocês deveriam estar gratos por ter mantido contato. Com você fora de casa, fiquei feliz. Não preciso de uma criança mimada como você arruinando minha casa. Lucrécia, já chega, vou falar com você em nosso quarto. Por que não apenas terminamos a noite e discutimos calmamente as coisas pela manhã? Eu estava grata por meu pai ter intervindo, porque Deus sabe que eu estava pronta para dar um soco em Lucrécia. Uma coisa era ela constantemente insistir que era minha mãe, mas fazer isso no mesmo dia em que eu tinha acabado de voltar de uma visita à família da minha mãe era um tipo diferente de insulto. Ouvi meu pai e Lucrécia discutindo no quarto deles quando entrei no meu quarto. Estava feliz em ver meu pai realmente se levantar por mim. Quando entrei no meu quarto, ouvi a porta do quarto do meu pai bater, e então a porta principal se abre e fecha também. Achei que um deles devia ter saído. Eu esperava que fosse Lucrécia, mas não saí para verificar. Tirei minha roupa e joias e embalei tudo cuidadosamente. Entrei no chuveiro e me preparei para dormir. Não me lembro exatamente se o que ouvi era real, mas acho que ouvi algo no meu quarto enquanto eu estava dentro do banheiro. Quando voltei, imediatamente senti que algo estava errado. Um intenso sentimento de pavor tomou conta de mim. Rapidamente examinei minha mala e descobri que todas as joias da minha mãe haviam desaparecido. Senti o pânico subindo pelo meu peito. Essas peças eram uma das poucas coisas que me restavam de mamãe. Tentei me acalmar e caminhei até o quarto do meu pai. Lucrécia atendeu a porta. O que você quer? Onde está o papai? Ele saiu há algum tempo depois que brigamos, graças a você. Então você esteve em casa o tempo todo. Sim, isso significa que você estava. Alguém entrou no meu quarto. Definitivamente não fui eu. Quero dizer, o que você tem a ganhar com as joias da minha mãe? Você esteve consistentemente tentando apagá-la da vida do meu pai e minha vida, e acabamos de brigar sobre isso. Então, isso não significa nada. Por que você está suando tanto? Está nervosa? Ah, não, eu estava apenas tentando encontrar seu pai. Eu apenas pensei que você disse que estavam em casa o tempo todo. Pare de me perseguir, me deixe em paz. Eu sabia naquele momento que Lucrécia foi quem roubou de mim. Sua audácia foi verdadeiramente surpreendente. Isso me fez perceber exatamente até que ponto ela iria apenas para conseguir o que queria. Eu estava furiosa com ela, mas também estava cansada. Eu sabia que perguntar constantemente a ela sobre isso não levaria a lugar nenhum. Então, liguei para meu pai e informei-o do que aconteceu. Ele estava no parque, mas correu de volta para casa. Ele me disse para não me preocupar com nada e que conseguiríamos de volta. Embora eu não quisesse que ele brigasse com ela novamente, perguntei a ele se eu poderia lidar com as coisas do meu jeito, e ele deu sua permissão. Ele também me disse que tinha algo para fazer na manhã seguinte, então não estaria lá para o café da manhã. Eram cerca de 3 horas da manhã quando caí dormindo, e eu estava exausta de tudo, viajar e a montanha-russa de emoções. Na manhã seguinte, quando acordei, Lucrécia me evitou como uma praga. Claro que ela sabia que tinha roubado de mim, e estava desconfiada do que eu ia fazer assim que terminasse com o café da manhã. Decidi ligar para o tio Henrique. Ei, tio Henrique,
preciso conversar com você sobre algo. Ei, querida, o que há? Está tudo bem? Não. Sério, Giovanna? Seu pai estava me dizendo que Lucrécia começou uma briga ontem depois que vocês voltaram. Ah, sim, isso aconteceu. E ela fez outra coisa também? Bem, ela roubou minhas joias, ou melhor, as joias da minha mãe, para ser mais específica. Por que ela fez isso? Bem, ela sempre odiou que eu nunca a considerasse minha mãe e continuou tentando me forçar a chamá-la de mãe. Acho que ela pensou que tirar as coisas que minha mãe deixou para mim iria me forçar a esquecer mamãe. Essa mulher precisa se tratar. O que há de errado com ela? O que seu pai fez? Tudo aconteceu tão tarde ontem à noite, então fomos dormir. Ele saiu de manhã cedo, mas ele me disse que eu poderia fazer o que eu quisesse. Tudo bem. E o que você quer fazer? Denunciá-la por roubo. Isso é inteligente. Mas vou precisar de você para descer até a estação para fazer o relatório e responder a um monte de perguntas. Você será capaz de assumir a liderança no caso e colocar Lucrécia em seu lugar. Oh, acredite em mim, vou. Desliguei o telefone e fui até a estação de polícia. Cumprimentei o tio Henrique na estação e nós imediatamente começamos a trabalhar no relatório. Eles me pediram para descrever tudo o que foi roubado e até dei a eles uma cópia do testamento da minha mãe que afirmava ela me deixando aquelas peças. Eu contei a eles sobre como eu sabia que ela tinha sido uma para roubá-lo, e o tio Henrique testemunhou pela ausência do meu pai, porque tinham provas que Helena no parque na noite anterior. O tio Henrique me pediu para voltar para casa e dentro de 1 hora a polícia estava parada em nossa porta. Lucrécia foi quem abriu a porta e pude observar seu rosto ficar pálida quando ela percebeu o que estava acontecendo. A polícia fez várias perguntas sobre o paradeiro dela na noite anterior e contei a ela sobre o relatório que foi feito contra ela. Eles tinham um mandado de busca e entraram em seu quarto, onde encontraram todas as minhas joias. Lucrécia olhou para mim com lágrimas nos olhos, quase senti pena dela, mas então dei uma olhada no tio Henrique e me lembrei da minha mãe. Isso foi o suficiente para eu sair dessa no meio de tudo o que estava acontecendo. Meu pai entrou. Lucrécia correu até ele e perguntou a ele para ajudá-la, e ele friamente encolheu os ombros e entregou-lhe alguns papéis. Eram papéis de divórcio. Lucrécia começou a soluçar quando ela se aproximou de mim. Giovanna, por favor, sinto muito por te pressionar demais e leva suas joias. Você não levou nada de mim, você roubou, eu disse. Sim, seja o que for. Quero te devolver. Sinto muito. Você está mesmo desculpe ou apenas fazendo isso para fazer um show disso? Me desculpe, eu não estava pensando direito e agi por impulso. Eu apenas quero voltar a ter minha linda família, por favor, me perdoe. Tenho certeza que seu pai vai fazer isso também. Não sou responsável pelo que meu pai faz, mas tenho certeza que não perdoo você. Você fez da minha vida um inferno por anos, e este é o menor preço que você pode pagar. Honestamente, não sei por que esperava que você fosse gentil. Você sempre foi um idiota egoísta. Estou tão feliz por você não ser minha filha de verdade, e eu não me arrependo de ter pego suas joias estúpidas e feias. Isso é o suficiente, Lucrécia. Henrique, leve-a embora, por favor, eu disse. Finalmente, um suspiro profundo me libertou do fardo que carregava nos ombros há tanto tempo. A ausência de Lucrécia agora era uma realidade em nossas vidas, e o alívio que inundou meu ser era tangível. Meu pai revelou que a ideia do divórcio havia surgido durante suas sessões de terapia, mas ele hesitou, temendo a solidão que poderia acompanhar essa decisão. No entanto, o último golpe veio na noite anterior, quando as palavras venenosas de Lucrécia ecoaram, reafirmando o verdadeiro mal que residia em sua alma. Foi o empurrão final que meu pai precisava para tomar a decisão de seguir em frente. Passaram-se 2 meses desde então, e meu pai e eu estávamos lentamente reconstruindo nossa relação, embarcando juntos em um caminho de cura. Quanto a Lucrécia, a justiça foi servida, ainda que de forma simbólica. Uma multa de $1.000 foi o veredito. O tio Henrique explicou que era o máximo possível, considerando o valor das joias que ela havia roubado.
Agora, finalmente, começo a experimentar a liberdade novamente, como se as correntes que me aprisionavam tivessem sido quebradas. Desta vez, no entanto, tenho minha família ao meu lado, o sólido alicerce que me sustenta. A felicidade que sinto é indescritível.